No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral Luiz Felipe Salomão libera para julgamento a ação que pode caçar a chapa Bolsonaro-Mourão por irregularidades nas eleições presidenciais. Presidente Jair Bolsonaro nomeia para a reitoria da Universidade Federal da Paraíba chapa que não recebeu nenhum voto do Conselho Universitário na lista tríplice. Cássio Marques assume cadeira do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Pesquisa Datafolha mostra concorrência acirrada entre Crivella e Marta Rocha por vaga no segundo turno das eleições para a Prefeitura do Rio, com Eduardo Paes. Em São Paulo, Covas lidera, Russomano segue em queda livre e disputa segundo posto com Boulos e Márcio França. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 6 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O projeto conservador e autoritário de Jair Bolsonaro segue seu rumo a cada ação protagonizada pelo presidente da República, e a educação talvez seja o setor em que isso se materializa de maneira mais evidente. O chefe do executivo, aproveitando-se de sua prerrogativa legal, nomeou para comandar a reitoria da Universidade Federal da Paraíba a chapa Orgulho de Ser UFPB, encabeçada por Valnei Veloso Gama, e que tem como vice-reitora Liana Filgueira Albuquerque. Tudo estaria bem se a chapa não tivesse terminado a consulta eleitoral na comunidade acadêmica da universidade com uma votação inexpressiva, em último lugar. Para vocês terem uma ideia, no Conselho Universitário, o CONSUNE, os escolhidos pelo presidente da República não receberam voto algum. Essa chapa entrou na lista tríplice apenas por conta de uma ação judicial concedida através de decisão liminar. A chapa vencedora foi formada pelas professoras Terezinha Domiciano Dantas Martins e Mônica Nóbrega, denominada Inovação com Inclusão, com 964,518 na soma total ponderada e normalizada na consulta online. Esse número representa quase 10 vezes a pontuação da chapa que foi escolhida por Jair Bolsonaro para a reitoria da Universidade Federal da Paraíba. Em segundo lugar, ficou a chapa encabeçada pelos professores Isaac Almeida de Medeiros e Regina Celi Mendes Pereira da Silva, com a soma de 920,013. Esse tipo de nomeação arbitrária para reitorias de universidades federais acontece pela 7ª vez na gestão Bolsonaro. Desde os governos de Lula, o costume era se indicar o primeiro colocado na lista tríplice encaminhada pelas instituições. Fica claro que esta é mais uma manobra do ex-capitão do Exército para intervir na autonomia das universidades e colocar nos cargos-chave apoiadores do seu projeto de poder. Um governo que tenta perpetuar seu ideário com medidas autoritárias como essa, intervindo na liberdade de escolha da comunidade acadêmica, precisa ser punido nas urnas. Isso se o Tribunal Superior Eleitoral não antes caçar a chapa Bolsonaro-Mourão pelos crimes cometidos nas eleições 2 anos atrás, naqueles disparos em massa de mensagens falsas impulsionadas com dinheiro de empresas. O ministro Luiz Felipe Salomão liberou a ação para julgamento e agora cabe ao presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, marcar a data da análise pelo plenário da Corte.
Seguiremos atentos na cobrança para que todos os malfeitos do bolsonarismo cessem e o Brasil possa ter um governo que defenda de verdade os interesses da grande maioria da sua população. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano. Roberto Romano, bom dia! Bom dia. Isto é, na medida do possível, dada a situação caótica do Brasil e do mundo. Bom dia para você e seus ouvintes. Romano, eu quero te agradecer por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Romano, desde a última vez que nós conversamos aqui no programa, a situação do nosso país, especialmente com essa pandemia de Covid-19, se agravou demais. Boa parte das mais de 160 mil mortes pela doença podem ser colocadas na conta desse presidente negacionista que é o Jair Bolsonaro. Na economia, o quadro não é muito diferente. Os índices demonstram a total ineficiência dessa política ultraliberal adotada pela equipe do Paulo Guedes. No campo propriamente da política, parece que ninguém se entende. Os ministros brigam entre si, a ala mais ideológica do governo ataca os militares e a turma do Centrão assiste tudo de camarote. Como é que você tem observado esse verdadeiro caos chamado Brasil, Romano? Bem, você disse perfeitamente, trata-se de um caos e um caos perverso, porque, na verdade, quem está sofrendo mais é a população brasileira, sobretudo aquela mais pobre. Você tem uma formação de um Estado policialesco, de um Estado que repete todos os procedimentos de ditaduras como o de Pinochet, onde a repressão está unida à abertura absoluta dos mercados sem nenhum direito social, sem nenhum direito individual, sem direitos. Então, me parece que nós estamos caminhando para uma ditadura franca e não propriamente ela disfarçada como está sendo vivida agora. A proposta de uma nova constituinte, né, que retiraria os direitos em excesso da população e colocaria deveres, é bem um prenúncio disso, um balão de ensaio para uma ditadura muito próxima.
Eu citei os militares, Romano, e eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da situação dos oficiais das Forças Armadas que estão no governo. Há uma tentativa desse pessoal mais reconhecido com o bolsonarismo de atingir os generais do Palácio do Planalto. Tivemos como exemplo essas ofensas do Ricardo Salles ao ministro Luiz Eduardo Ramos. O ex-porta-voz do governo, o general Otávio Rego Barros, acabou respondendo pelos militares em uma nota com ataques indiretos ao presidente, que pegou muito mal lá no Palácio do Planalto. Você ainda enxerga esses militares naquele apoio irrestrito ao Jair Bolsonaro, como era no início do mandato? O que ainda segura esses generais no governo, na sua opinião, frente a esses ataques que eles vêm recebendo? Olha, pela biografia absolutamente tétrica do ex-presidente Michel Temer, com colaboração, aliás, de um colega nosso, o que me envergonha muito, um colega que trabalha com ética e filosofia política, que é o Dr. Rosenfield, não é? Da Universidade do Rio Grande do Sul. Os militares foram consultados antes do golpe de 2016 e aqueceram, né? Tanto que agora eles soltam notinhas dizendo que não foi bem assim, que foi de outro modo, etc., que apenas foi um trato comum entre presidente e oficiais do Exército. Não foi. Então, se eles colaboraram, eles tentaram, digamos, uma volta interessante, camuflada ao poder depois do regime de 64. Aqueles que se iludiram que poderiam controlar essa máquina ideológica e fascista, eles já estão sendo expelidos pouco a pouco ou colocados, como você bem diz, no ridículo. Mas, evidentemente, seria necessário que o alto comando do Exército decidisse se ele tem uma vocação fascista para tutelar uma ditadura ou se ele tem um serviço próprio de Estado e, portanto, deveria obedecer às regras do jogo democrático. Isso os próximos tempos vão definir. No entanto, é de se lamentar que as Forças Armadas não tenham aprendido a lição da ditadura de 64 e tenham embarcado nessa aventura absolutamente terrível que está trazendo tantos males para o povo brasileiro. Outro que uma hora está em lua de mel com o governo, mas logo depois critica o Jair Bolsonaro e seus auxiliares com veemência é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele parece estar sempre em busca de protagonismo lá em Brasília, defendendo os interesses dos neoliberais ao mesmo tempo em que ataca as posturas irracionais do bolsonarismo. Quais são os reais interesses do Rodrigo Maia, Romano? Estaria ele tentando se cacifar politicamente para a sucessão presidencial em 2022, diante de um chefe do executivo tão fragilizado como o ex-capitão do Exército? Olha, diante de todo político, sobretudo aquele que adquire um naco de poder, eu sempre me lembro da análise de Elias Canetti, do poderoso como sobrevivente. O poderoso é aquele que, primeiro, manda os seus inimigos para a morte, depois os seus amigos, depois a sua família, depois a sua mãe e o seu pai, né? Quer dizer, é aquele que tudo faz para conseguir estar no poder, né? É o que me parece perpassa a maioria dos nossos políticos, sobretudo esses que têm um compromisso com o famoso mercado. Eles não têm nenhuma ilusão quanto ao aspecto democrático da vida política. Eles estão aí para sobreviver. E, se for possível, subir um pouco na escala do mando, né? É o que me parece está acontecendo com o senhor Rodrigo Maia. Ele está fazendo um jogo dúbio, mas eu gosto sempre de lembrar também a frase de Tancredo Neves, de que a esperteza pode engolir o esperto, né? Ele me parece que será daqueles engolidos. É bom também recordar que todos aqueles liberais, né, entre aspas, que flertaram com o nazismo, terminaram sem nenhum poder e afastados da vida política. E muitas vezes, inclusive, presos e mortos. Então, o senhor Rodrigo Maia me parece que não conhece a história mundial
e não conhece a história do Brasil. Ele está brincando com fogo e isso pode queimar as suas mãos. Prova dessa ação do Rodrigo Maia em defesa dos interesses ultraliberais, Romano, é esse veto que foi derrubado pelo Congresso à desoneração da folha salarial de uma série de setores da nossa economia. Os empresários fizeram lobby com o senhor Rodrigo Maia, foram à imprensa ameaçar mais de 500 mil trabalhadores de demissão e os parlamentares atenderam à demanda do capital hegemônico. Mais uma vez fica provado quem realmente manda nesse país, Romano. Sim, isso fica bem claro. Eu sempre digo que não existiu ditadura militar, existiu ditadura civil-militar. Os civis foram tão responsáveis pelas torturas, pelos exílios, pela falta de direito, pela falta de liberdade do Brasil e continuam os mesmos, sempre querendo, como disse Delfim Neto, mamar na teta do governo, né? Eles não são empresários, porque eles não aplicam seu dinheiro, eles querem se apropriar do dinheiro público, do dinheiro do povo. Agora, quanto a essa questão da vida pública brasileira, né, nesse momento, eu acho que é preciso prestar muita atenção, sobretudo na imprensa. É absolutamente abjeta a campanha levada, por exemplo, pela Rede Globo, de propaganda dessa desoneração. Me lembra a mesma campanha feita para a reforma, entre aspas, da Previdência e a reforma trabalhista. É muito triste você ver jornalistas, cumprindo o papel de discípulos de Goebbels, repetindo mentiras para servir interesses privados e não ao interesse público. Romano, enquanto a mídia dominante aqui no Brasil se concentra na cobertura desse processo eleitoral dos Estados Unidos, episódios que realmente são importantes para o nosso país não recebem o tratamento necessário. Eu vou citar dois deles. Primeiro, a aprovação daquela lei que prevê a autonomia para o Banco Central, um ataque à nossa soberania financeira, condenado por uma série de economistas por todo o Brasil. Outro foi aquele depoimento em que uma ex-assessora do Flávio Bolsonaro admite ter participado daquele escândalo das rachadinhas, entregando quase todo o seu salário ao Fabrício Queiroz, amigo íntimo da família do presidente. Que a nossa imprensa defende essa agenda ultraliberal do Paulo Guedes não surpreende, Romano. Agora, por que essas denúncias contra o filho do Jair Bolsonaro não têm o destaque que elas merecem nos últimos tempos? Por que se dá tanto valor às eleições estadunidenses por aqui, Romano? Porque o Brasil optou por essa camada absolutamente antipatriótica a servir os interesses do imperialismo norte-americano. E a nossa mídia, na sua grande parte, tem esse mesmo interesse servil. Então, me parece que o papel de boa parte da mídia é dissimular, esconder os verdadeiros problemas da nossa terra. E aí eu diria que há um certo matiz a ser estabelecido. Hoje mesmo eu vi no jornal Estado de São Paulo uma matéria bastante longa sobre essas rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Mas não é a norma de toda a imprensa e, sobretudo, da imprensa radiofônica e da imprensa televisiva. Então, me parece que aí você tem o clássico fenômeno do jornalismo servindo a voz do seu mestre. Lembra-se daquele slogan da RCA Victor, a voz do seu mestre? Eles reconhecem a voz do seu dono e latem de acordo. Então, é isso que está ocorrendo e os nossos problemas, os problemas nacionais, são acobertados para, evidentemente, a vida do espetáculo. Há um teórico da comunicação, que Arbex, que tem um livro chamado o Shownalismo, né? O Shownalismo, que é a mistura de show com jornalismo. É isso que está acontecendo. Inclusive, quando você vê a nova moda de apresentadores de televisão, você vê que eles estão fazendo uma encenação. Eles são artistas na arte de mentir e de enganar. É isso muito triste, mas infelizmente é a realidade. Eu gostaria de entrar agora, Romano, no debate dessa nossa dita oposição, que tem atuado com muito pouca efetividade nos últimos tempos.
Não bastasse serem minoria no Congresso, os partidos de esquerda e centro-esquerda não conseguem se articular em unidade e são incompetentes na necessária mobilização popular contra os desmandos do bolsonarismo. É possível se enxergar algum horizonte nesse cenário do tal progressismo? Bem, esse é um problema clássico das esquerdas e dos movimentos progressistas desde a Revolução Francesa, ou eu diria mesmo desde a Revolução Inglesa, quando os grupos mais radicais foram vencidos pelo chamado centrão da época, o Cromwell, por exemplo, que mandou esses mais radicais para matar irlandeses e assim esvaziar as reformas e as mudanças na Inglaterra revolucionária. O mesmo aconteceu na Revolução Norte-Americana, o mesmo aconteceu na Revolução Francesa e nas revoluções do século XX, não é? A divisão entre mencheviques e bolcheviques é clara, é notória. Na Alemanha, você tem a divisão entre a social-democracia e os comunistas. Na Itália, etc. Então, essa divisão é algo que faz parte, inclusive, do jogo. O problema é que, muitas vezes, não se avalia que, com essa divisão exacerbada, se potencia a capacidade de ataque dos inimigos, né? No caso, os movimentos conservadores, os movimentos reacionários e os movimentos fascistas do século XX. Aqui no Brasil, efetivamente, nós precisamos, sim, nos opor a esse governo de cunho fascistizante. É preciso que a oposição deixe de ser retórica e passe aos atos, né? Há uma série de falhas na oposição no Congresso Nacional, nos governadores, nos prefeitos, que são representantes desse setor desse setor progressista. Então, eu acho que nós estamos verificando que, efetivamente, estamos chegando ao ponto máximo da impossibilidade de união. Por isso, eu creio que alguma confiabilidade deve ser dada a esse encontro que eu classifico de histórico entre Ciro Gomes e Luiz Inácio da Silva. Agora, é preciso também levar em conta que boa parte do movimento político se baseia na personalidade das lideranças, né? E, nesse caso, Luiz Inácio da Silva tem a clara atividade de conciliador, de dialogante, e Ciro Gomes não tem essa marca. Vamos ver se é possível superar isso. Agora, você tem toda a razão, a oposição brasileira, desse momento, não está à altura do que dela se exige. Aliás, um elemento que eu sempre digo, né, e às vezes até a exaustão, é que o Brasil é aquele país em que ser oposição é proibido, né? Qualquer oposição. E isso tem trazido muitos males para a vida democrática brasileira. Vamos ver se isso se muda nos próximos tempos. A reaproximação entre o Lula e o Ciro Gomes pode oferecer algum tipo de alento para um país que precisa superar um governo autoritário e entreguista como o do Jair Bolsonaro, Romano? Olha, a união de todos os setores democráticos brasileiros é imperativo do momento. Me parece que tudo que puder ser feito no sentido de juntar forças para lutar contra essa ditadura que está se definindo cada vez mais é algo estratégico e importante. É preciso verificar, no entanto, a capacidade de abertura e digamos, de diálogo de todos os setores, né? Vamos ver se os próximos passos desse acordo ou dessa união proposta por Ciro Gomes e Luiz Inácio da Silva, se ela se realiza para além dos interesses partidários ou individuais dos protagonistas.
Eu espero que essa aliança ajude, mas também não tenho uma certeza absoluta. Aliás, em política, nada é absoluto. Para encerrar, Romano, essas eleições municipais que vão acontecer daqui a menos de 10 dias têm condições de abrir um horizonte de mudanças no nosso país? Os candidatos apoiados pelo Jair Bolsonaro nos grandes centros, por exemplo, estão caindo pelas tabelas. Tanto o Marcelo Crivella, aqui no Rio de Janeiro, quanto o Celso Russomano, em São Paulo, correm o risco de não irem sequer ao segundo turno. Dá para se ter esperança com esse pleito do dia 15? Olha, a esperança, o mito da esperança é aquele que foi entregue para um personagem grego, não é? Uma caixa, e no fundo da caixa estava a esperança. Só que a esperança pode ser, ao mesmo tempo, uma maldição e uma bênção, não é? Pode ser um remédio e pode ser um veneno, não é? É preciso não esperar demais e é preciso lutar mais. Eu acho que nessas eleições nós estamos sentindo a falta da presença, né, dos militantes dos partidos, sobretudo dos partidos progressistas de esquerda, nas ruas. É claro que a pandemia tem o seu papel, mas esse é um fenômeno que vem ocorrendo há bom tempo. A militância sendo, digamos, de certo modo, abandonada pelas direções partidárias, ela também não tem se esforçado e não tem se renovado, né? A juventude não tem comparecido tão fortemente às ruas e aos eventos. Então, me parece que essas eleições municipais podem ser o reinício de uma prática política mais saudável, né, e que vai, então, atenuar o peso do reacionarismo brasileiro, que nunca deixou de existir e nunca deixou de ser hegemônico, né? É preciso, então, verificar até que ponto essas eleições, de fato, abrem caminho para uma nova prática política, sobretudo valorizando a juventude. Roberto Romano, muito obrigado por mais essa sua entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço. Um forte abraço para você, para os seus ouvintes, para Dona Celeste, para o Paulo Passarinho e para todos aqueles que têm um comportamento ético diante de tanto descalabro na vida pública e na vida privada brasileira. Vamos lutar e vamos vencer. Isso é uma palavra de ordem que não é apenas para um partido, é para o povo brasileiro, que deve se livrar cada vez mais dessa subserviência aos projetos hegemônicos mundiais e afirmar-se como pátria de todos e pátria livre, autônoma e independente. Um grande abraço e bom fim de semana para você também. Conversamos aqui com o professor de Ética e Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, a Universidade de Campinas, Roberto Romano. Eu mais uma vez aproveito para retomar a leitura dos recados que vocês ouvintes nos enviam aqui para o programa. O Ivan Antero Gomes dos Santos e também o André Farias, eles nos mandam um bom dia. Bom dia para vocês também, tanto o Ivan quanto o André. Eu espero que vocês estejam ouvindo o nosso programa hoje. A Tita Ferreira, pelo nosso YouTube, diz o seguinte: as declarações do David Bacelar contradizem as declarações dos engenheiros da AEPET veiculadas nesse programa, no que diz respeito ao entreguismo do governo estelionatário de Dilma. Pois é, Tita, a opinião lá entre os petroleiros é muito distinta em relação ao início desse processo de desmonte da Petrobras. Para nós aqui está muito claro que tudo isso foi iniciado lá no governo de Dilma Rousseff, como você bem observou aqui, lá pela Graça Foster, pelo Aldemir Bendini. E infelizmente isso tem continuação no governo aí de Jair Bolsonaro, né, Tita? Obrigado aí pelo teu recado. Pelo nosso YouTube, nós temos 2 elogios aqui, ó. O Ricardo Félix, lá o ouvinte de Interlagos, São Paulo, diz aqui: mais um programa excelente. Ele se refere à nossa edição que foi ao ar no dia 8 do mês passado, para vocês verem como eu estou em defasagem aqui na leitura dos recados. Já a Marilda da Silva Ribeiro, ela diz: gostei da entrevista da Rejane, bem esclarecida. Ela se refere à professora Rejane Hovler, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Marilda. Nós vamos passar o seu recado para ela, tá bom? Um abraço para você.
Já o Wilson Lopes elogia o programa que nós fizemos aqui no dia 9 de outubro com o Carlos Eduardo Martins, o Cid Benjamin e a Ebin Faragem. Ele diz aqui, imperdível. Obrigado aí pelo teu recado, Wilson, pela audiência também. Também no Facebook, o Fábio Antifascista diz o seguinte: a Globolixo, a capitalista anti-Estado Globo, chama de avançar nas propostas do governo Guedes e Bolsonaro de retirar, revogar, roubar os direitos trabalhistas dos servidores na reforma neoliberal administrativa de desmonte do Estado de Direitos. Somente a organização, protestos de rua e greves reverterão mais esse ataque neoliberal aos servidores, ao Estado de Direito e à luta dos trabalhadores. Eu me alio a você nessa crítica, Fábio. De fato, a mídia dominante tem defendido as propostas desse ultraliberal Paulo Guedes e desse pessoal que quer acabar com o Estado Nacional. Muito bem lembrado, Fábio. Obrigado aí pelo teu recado. Já a nossa ouvinte Leda, através de um e-mail, ela nos envia o seguinte recado. Bom dia, equipe Faixa Livre. Informação que pode vir a ajudar outros ouvintes. A dificuldade que vivi durante muito tempo para ouvir o programa por outros canais, no momento de sua apresentação, sem interrupção da transmissão, não mais acontece. Descobri que no YouTube esse problema inexiste. Aproveito para lembrar aos leitores dessa mensagem e ouvintes, caso ela venha a ser lida, o novo número da conta para depósitos de apoiadores desse importante programa. Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. A razão social é a AFBNDES e o seu CNPJ é o 33984 550/0001-41. Vida longa ao Faixa Livre. Leda, muitíssimo obrigado pelo seu recado, pela sua audiência, pela propaganda que você fez para nós aqui no Faixa Livre. De fato, nós temos vivido momentos muito complicados nos últimos anos e se não fosse a ajuda de vocês, ouvintes, nós dificilmente estaríamos no ar até hoje. Não é só a audiência que vocês mantêm aqui ao nosso programa, mas também as doações financeiras que vocês nos oferecem. Eu quero mais uma vez, Leda, te agradecer essa mensagem e essa propaganda que você faz aqui para o Faixa Livre, tá bom, Leda? E de fato, o teu recado a respeito da veiculação do programa, você tem toda a razão, Leda. A melhor forma dos ouvintes acompanharem o Faixa Livre é através do nosso YouTube. Lá, a transmissão ela é feita de maneira ininterrupta por conta do seu formato de veiculação. Mais uma vez, Leda, muitíssimo obrigado pela sua mensagem. Um abraço para você. Agora eu tenho 2 recados aqui do nosso ouvinte histórico, André, do Morro da Formiga, que nos encaminha lá pelo YouTube. Ele diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. A cada programa veiculado e assistido, fico mais convicto da falta de comprometimento e seriedade por parte das nossas ditas oposições progressistas. Um trabalho singular e diferenciado como Faixa Livre, que presta um serviço absolutamente relevante, não poderia jamais estar passando por dificuldades financeiras. Assim como já deveria ter seu modelo multiplicado pelos 4 cantos do Brasil. Seguimos por conta própria. Abraços. Infelizmente, você tem toda a razão, André. As dificuldades financeiras que o Faixa Livre vem atravessando já são de conhecimento público. Nós perdemos uma série de patrocinadores nos últimos anos, muito por conta dessa nossa crítica que fazemos às ditas esquerdas enquanto estiveram no poder aqui no país. É realmente lamentável isso, André. Muito obrigado pelo teu recado e pela tua audiência. E ele mais uma vez diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. O povo deve se mobilizar. As pessoas precisam reivindicar. Devemos fazer pressão, etc. Essa gente absolutamente desconectada da realidade das massas, que compõem as ditas oposições progressistas, imaginam que tudo isso se dará através de um movimento espontâneo. Lamentável. Abraços. É verdade, André. Infelizmente, as nossas esquerdas parecem estar de olhos fechados para a nossa realidade. Muito obrigado mais uma vez pelo teu recado, meu amigo. Também no nosso YouTube, o ouvinte Ivan Antero Gomes diz: bom dia para todos do programa Faixa Livre e a equipe, lá de Fonseca, em Niterói. Bom dia para você, Ivan. A Mirtes Cohen, pelo nosso YouTube, também diz: preso aos 17 anos, o irmão de Cid Benjamin. Como está hoje? Então, Mirtes, o César continua militando no campo da esquerda. Ele é escritor, foi secretário de Educação na gestão de Marcelo Crivella, aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, é um militante da nossa educação. Eu recomendo que você acompanhe os posts do César Benjamin nas redes sociais e tudo que ele escreve, tá bom, Mirtes? Obrigado pelo teu recado.
O Renato Por Deus elogia o nosso programa que nós fizemos aqui no dia 23 de julho com a Gleisi Hoffmann, o Glauber Braga e o Gustavo Miranda. Muito bom! Obrigado, Renato, pelo teu elogio aqui ao nosso programa. E ele mais uma vez participa aqui do nosso programa dizendo o seguinte: todo comentário, qualquer comentário, aumenta o algoritmo que divulga o Faixa Livre. Descobri há pouco tempo, agora é meu noticiário diário. Entendo a tradição e as queixas de não lerem os comentários, mas sem essa leitura o programa fica mais dinâmico. Parabéns. Renato, muito obrigado pelo teu recado. A questão, Renato, não é nem o dinamismo do programa, é o formato de gravação dele. Muitas vezes eu acabo não tendo tempo de ler os recados que vocês enviam aqui no programa, porque os entrevistados acabam se alongando nas suas respostas na entrevista. E eu tenho privilegiado aqui muitas vezes as respostas dos nossos entrevistados e, à medida que eu posso, vou colocando os recados de vocês aos poucos. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom, Renato? O André do Morro da Formiga, mais uma vez, deseja aqui vida longa ao Faixa Livre. Obrigado, André. Já a Vanilza Silva, pelo nosso YouTube, diz: gosto muito desse programa, agora posso escutar mais. Estava desde abril direto no trabalho, agora voltei para meu horário, só à noite. Bom dia, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Vanilza, pela sua audiência e pelo seu recado aqui ao Faixa Livre. Lembrando a todos os ouvintes que queiram deixar o seu comentário aqui para nós no programa, podem enviá-los pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando do Faixa Livre, com você, Celeste, essa equipe maravilhosa e os ouvintes, né? Volta e meia, Celeste me envia respostas aí que são recebidas para entrevistas que eu tenho concedido. Isso nos anima muito. Gratidão aí a todos e todas que nos ouvem e valorizam o nosso trabalho. Maria Lúcia, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre, mais uma vez sobre um tema muito complicado. Maria Lúcia, esses ultraliberais que estão destruindo o nosso país mostraram mais uma vez que não dormem em serviço. Enquanto todas as atenções da mídia dominante estavam voltadas para as eleições presidenciais dos Estados Unidos na última terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautou na surdina a votação de 2 projetos de lei que são um verdadeiro crime contra a economia brasileira. O PL 3877 do ano de 2020, que cria despesa obrigatória ao governo sem indicar a fonte de recursos, nem o impacto orçamentário, burlando a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, e transforma em lei a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos pelo Banco Central. E o PL 19 do ano de 2019, que torna o Banco Central independente em relação aos demais poderes, passando a fazer suas próprias normas e exercer política monetária sem qualquer tipo de interferência do gestor público. Primeiro, Maria Lúcia, eu gostaria de saber como é que você observou essa votação relâmpago agendada em cima da hora pelos senadores. Você resumiu muito bem, Anderson. Esses 2 projetos, o PL 3877 2020 e o PLP 19 de 2019, são 2 projetos assim que foram colocados em votação de forma a jato, relâmpago. E não tem sentido para isso, né? Porque enquanto o Congresso está funcionando em votações virtuais, só podem ser votados projetos urgentes que tenham a ver com a pandemia ou tenham alguma urgência. Esse projeto 19, que trata da independência do Banco Central, isso é uma coisa que está sendo tentada pelos bancos desde 1989.
São décadas, mais de 3 décadas que eles estão tentando a independência. Qual é a urgência de votar isso em plena pandemia? E o outro é mais vergonhoso ainda, porque é para legalizar a remuneração da sobra de caixa dos bancos, criando despesa nova para bancos, enquanto estão faltando recursos para saúde. O auxílio emergencial já foi reduzido pela metade e está com dias contados. A alegação é que não tem dinheiro. Agora, o Congresso torna lei obrigatória remunerar a sobra de caixa dos bancos. Os bancos vão depositar o que quiserem no Banco Central e o Banco Central vai ficar obrigado a remunerar. E mais, deixaram sem limite o juro que o Banco Central vai pagar. Pode ser o que quiserem. Então, a combinação desses dois projetos é extremamente nociva, porque além de um grande ataque à nossa soberania, representa a entrega do Banco Central de vez para a banca privada e com cheque em branco para que remunere o que quiser aos bancos. Onde é que já se viu uma coisa dessas? Então, essa votação, além do conteúdo abusivo desses projetos, essa votação assim, relâmpago, em plena pandemia, impedindo a mobilização social, impedindo ali o verdadeiro conhecimento desses projetos, com bloqueio total da grande mídia, que não abre uma linha para quem pensa diferente do que o mercado financeiro quer. Então foi uma tratorada, foi uma verdadeira tratorada, um acordão que envolveu a imensa maioria dos senadores e senadoras, vergonhosamente. Nós já conversamos aqui no programa a respeito disso, Maria Lúcia, mas explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, os efeitos deletérios de cada um desses projetos de lei aprovados lá no Senado e que agora seguem para a votação na Câmara dos Deputados. Primeiro, o PL 3877, que remunera a sobra de caixa dos bancos e vocês lá da Auditoria Cidadã estão chamando de assalto aos cofres públicos. Sim, de fato, estamos chamando de assalto aos cofres públicos. Como essa operação, ela tem vários aspectos, Anderson, na pressa, né? Porque a gente não teve tempo. Do dia que o líder do governo Bolsonaro anunciou que esses projetos iam ser votados até a votação final, foram menos de 2 semanas. Então, foi uma correria para preparar material, mobilizar virtualmente, né? Então, nós lançamos uma novela, Assalto aos Cofres Públicos. Lançamos 5 capítulos dessa novela, estamos preparando mais um agora para dar um fechamento, mas explicamos, por exemplo, no primeiro capítulo, como é que forma a sobra de caixa dos bancos. Né? É o dinheiro de toda a sociedade que está nos bancos. Aí os bancos têm que separar um pedacinho, que é o compulsório, obrigatório, que tem que ficar reservado, o resto é a sobra de caixa. A gente explica isso e a gente explica também por que essas operações que remuneram a sobra de caixa, as chamadas compromissadas, explodiram, atingiram 1,6 trilhão em agosto desse ano. E em setembro já aumentaram mais ainda, ultrapassaram 1,7 trilhão. E aí a gente mostra esse excesso e isso, por que a gente chama de abuso dessas operações aqui no Brasil? Um dos argumentos que os senadores usam é, essa operação existe no mundo inteiro. Tá, existe. Quanto? Aqui no Brasil, 24% do PIB.
24% do PIB representa a sobra de caixa dos bancos. O segundo lugar, o segundo país que pratica isso, 3% do PIB, Filipinas. Falaram lá no Senado, os Estados Unidos está fazendo essa operação aí, adoidado. Está fazendo o inverso, Anderson. Estados Unidos está injetando dinheiro nos bancos e obrigando os bancos a emprestar para as empresas e para as famílias, para minorar os efeitos dessa pandemia, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu renda, as empresas não estão podendo funcionar normalmente. Então, lá eles estão liberando crédito com facilidade, com prazo de carência, com juro baixinho. E aqui no Brasil, no capítulo 2 da novela, a gente denuncia porque no primeiro dia útil da pandemia, dia 23 de março, o Banco Central liberou um pacote de liquidez de 1,2 trilhão para os bancos. Isso foi amplamente noticiado. No capítulo 2 da novela, a gente põe foto da manchete de jornal, por quê? Isso não foi comentado no Senado. Com a nossa provocação, teve senador que apresentou emenda, falando que essa operação estava explodindo porque o próprio Banco Central injetou 1,2 trilhão nos bancos. Aí, isso aumenta a sobra de caixa. Por que aumenta? Porque os bancos não emprestaram para as empresas. Colocamos várias manchetes de jornais ali no capítulo 2 da novela. Empresa de todos os ramos fechando, não só micro e pequenas empresas, indústrias fechando. Desemprego batendo recorde. E o dinheiro que o Banco Central liberou? O próprio Paulo Guedes declarou, tá? A manchete também lá no capítulo 2. O dinheiro ficou empossado nos bancos. E o que acontece com o dinheiro empossado nos bancos? Entra nessas operações compromissadas. Os bancos depositam no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida para os bancos e remunera diariamente. O uso da dívida nessas operações é só para justificar o pagamento do juro. Por quê? Porque não existe amparo legal, não tem autorização legal para remunerar banco. Desse jeito, qual é o fato econômico que justifica esse pagamento de juro ao banco? Não tem, é uma doação, é uma benesse, é um escândalo. O que esse PL 3877 de 2020 faz? Coloca no texto da lei, virou obrigação legal. O Banco Central vai ficar obrigado a remunerar o que os bancos quiserem depositar lá. Nós temos dinheiro para isso, Anderson? Isso tem custado centenas de bilhões de reais todo ano e é ilegal. Agora, esse PL 3877 está transformando em lei, está obrigando e ainda está deixando à vontade o juro. Atualmente, essa remuneração é feita com base na Selic. Como a Selic está baixa, esse projeto ainda está dando uma mãozinha para os bancos, está dizendo que o Banco Central é que vai decidir a taxa de juro à vontade. Qual é o teto? Qual o limite? Não colocaram limite nenhum para isso. E de onde sai o dinheiro para remunerar os bancos? Sai do orçamento. E lá no orçamento tem teto para saúde, teto para educação, servidores públicos aí submetidos a essa reforma administrativa, que não é reforma administrativa, é desmonte do Estado. Essa PEC 32 vai facilitar a demissão, vai permitir, já está permitindo, está lá no texto, extinção de órgãos, de cargos, de ministérios. Olha, vai ser uma debandada aí para cima de servidor público, com demissões,
PDV e tudo mais? Por quê? Não tem dinheiro, mas tem dinheiro para remunerar banco. Olha que safadeza! Tá? E às pressas, para não dar tempo nem da opinião pública tomar pé dessa situação, mobilizar, pressionar, etc. Tá? Esse projeto é de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Por que que o PT afiançou um projeto dessa laia? Um projeto para legalizar remuneração aos bancos? Um projeto que não só representa uma despesa pública brutal de centenas de bilhões de reais ao ano, e agora o céu é o limite, né? Com a liberação do juro aí, à vontade. Não só isso, ela é extremamente danosa para a economia. À medida em que essa bolada de 24% do PIB fica parada lá no Banco Central, rendendo juros só para os bancos, o que acontece? O empresário, o pai de família que precisa de um empréstimo para pagar uma cirurgia, uma educação de um filho, uma viagem de urgência, etc., vai ao banco e juro, agora que a Selic está 2%, juro de mercado, está mais de 100%. No cartão de crédito, então, está mais de 260%. Um escândalo. Então, imagine você e todos os nossos ouvintes aí. Se o Banco Central parar de remunerar isso, essa bolada vai ficar no caixa dos bancos. Vocês acham que os bancos vão querer ficar com esse dinheiro parado na gaveta? Claro que não. Eles vão se esforçar para emprestar. E para esforçar para emprestar, eles vão ter que reduzir juro de mercado. E imaginem a economia brasileira irrigada com 1,7 trilhão a juro baixo. Acabou a crise. As empresas vão se recuperar, vão expandir produção, vão precisar contratar mais gente, o desemprego vai cair, o dinheiro vai circular na economia. Tudo isso está sendo impedido por essa operação. A mesma operação é extremamente danosa. Qual que é a propaganda desse projeto? Ele vai diminuir a dívida pública. Sabe por quê? Como ele está legalizando a remuneração, não vai mais precisar usar a dívida pública para justificar o pagamento do juro. Vai virar lei e vai aumentar ainda mais o juro. Ou seja, é uma tremenda trapaça, um verdadeiro assalto aos cofres públicos, como nós falamos nessa novela. Eu convido as pessoas que nos ouvem a acessar na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, os 5 capítulos da novela. Estão todos lá. Agora fala um pouquinho sobre esse absurdo que é o projeto de lei que prevê a autonomia para o Banco Central, aprovado pelos senadores por 56 votos a 12, estabelecendo mandato de 4 anos para o presidente e os diretores da instituição, sendo que ele não coincidiria com o mandato do chefe do executivo. Qual é o objetivo desses entreguistas, Maria Lúcia? Anderson, esse da independência do Banco Central, PLP 19 de 2019, ele trata da entrega do Banco Central de vez para banqueiro. Aqui no Brasil, o Banco Central já tem sido dirigido, em todos os governos, né, por gente que vem dos bancos privados. São presidentes de bancos que assumem o Banco Central, como foi o caso do Meirelles e outros, ou altos executivos de bancos, como o atual presidente do Banco Central, era tesoureiro do Santander, né? Então, a gente está vendo no que dá entregar o Banco Central para banqueiro. Essa política monetária suicida,
com remuneração da sobra de caixa dos bancos, com swap cambial escandaloso, esses contratos que o Banco Central faz que garante a variação do dólar. Esse ano, em plena pandemia, em 5 meses, o Banco Central perdeu 63 bilhões em prejuízo com esse swap, ou seja, o Banco Central perdeu, do outro lado quem ganhou? Por quê? Porque o dólar subiu. O Banco Central paga a diferença, é uma aposta. Tem representação do TCU também, está lá na página da Auditoria Cidadã, denunciando essa farra do swap. Tudo isso faz parte dessa política monetária suicida praticada aqui no Brasil. Por que ela é suicida? Porque ela representa um dano enorme aos cofres públicos e respinga com força em toda a economia, amarrando o funcionamento da economia do gigante Brasil, gerando desemprego, gerando escassez, que não tem nada a ver com o Brasil, que é o país da abundância. Essa escassez ela é produzida por essa política monetária do Banco Central, que, aliás, foi o principal mecanismo responsável pela crise fabricada a partir de 2014. Tem artigo na página da Auditoria Cidadã explicando a crise fabricada. E a crise fabricada tem servido de justificativa para emenda do teto, para reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora reforma administrativa, privatizações insanas do patrimônio público. Então, é assim, produzem a crise com essa política suicida e depois colhem os resultados, né? Porque as medidas adotadas para contornar a crise, de novo, só favorece os bancos. Eles ganham com os mecanismos que produziram a crise, ganham com as medidas adotadas para contornar a crise que eles criaram. Não é possível que ninguém está vendo isso. Está na cara. E aí? A independência sacramenta essa entrega do Banco Central para a banca. Impede que nas próximas eleições aí de 2022, a gente eleja uma pessoa de fato estadista que vai chegar e falar: acabou a farra, Banco Central. Agora você vai ser Banco Central do Brasil e não mais Banco Central da banca nacional e internacional. Se esse projeto 2019 for aprovado, não tem jeito, está entregue de vez, porque é uma lei complementar. E mais, uma lei complementar com vício de iniciativa. Então, para modificar a estrutura do Banco Central, não poderia ser iniciativa do Congresso, teria que ser iniciativa do Executivo. E esse projeto é de iniciativa de um senador novo lá. Olha, os dois projetos têm graves problemas jurídicos. Esse aí tem vício de iniciativa, o outro, o 3877, passou por cima da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque nem indica a fonte de recurso para remunerar banco e não indica o impacto orçamentário, é carta branca, tá? Esse projeto de independência também veio com muito argumento errado, muitos argumentos errados, impressionante, tá? Lá fora, os executivos não podem vir da direção de bancos, são servidores, muitos deles de carreira do Banco Central, preparados para exercer a política monetária, porque isso é muito sério, é quem lida com a emissão da moeda, com o controle da moeda. Senão, vira essa aventura que é aqui no Brasil, a gestão do Banco Central, amarrando a economia brasileira, produzindo crise econômica. Absurdo isso, tá? Então, esses projetos visam entregar a gestão das finanças do Brasil para a banca privada e com muitos ganhos garantidos, né? Com remuneração aí garantida. Esse é o objetivo.
Te chamou a atenção o placar dessas votações, Maria Lúcia? Você esperava uma oposição maior a esses projetos? Porque não é possível que os partidos do dito campo progressista tenham apenas 12 votos contra esse tipo de absurdo. É evidente que houve gente da dita esquerda votando com os ultraliberais. Olha, com certeza, né? Foi uma tratorada, porque o acordão já tinha sido feito antes. E ficou fácil, né? Porque o maior partido de esquerda, que é o PT, foi o autor do PL 3877. O senador Rogério Carvalho foi o autor do projeto que remunera a sobra de caixa dos bancos, transforma em lei, defendeu o projeto. Quando a gente entrou em contato, inclusive através das redes sociais, né, porque não conseguimos falar com ele, alguns militantes da Auditoria Cidadã que tentaram ligar para ele, ele desligou o telefone, não conseguimos falar com ele, através das redes sociais. Olha, ele está muito mal assessorado, porque era só mentira. Erros graves. Você acredita, Anderson, que a assessoria dele colocou lá na justificação do relatório que o excesso de liquidez que provocou a explosão das compromissadas decorreu dos gastos com a pandemia. Eles não falam da injeção de 1,2 trilhão pelo Banco Central no início da pandemia. Eu pergunto a você e aos ouvintes, o dinheiro do auxílio emergencial, ele foi parar nos bancos? Quem recebeu R$600 e agora está recebendo R$300, está depositando esse dinheiro nos bancos? Esse dinheiro está virando sobra de caixa? Ridículo! Quem recebeu esse dinheiro foi pagar a conta de gás, luz, comprar comida para a família, pagar aluguel atrasado. É gente muito pobre que recebeu isso aí. É quem está desempregado, abandonado, na informalidade. Isso aí é um deboche com a inteligência das pessoas. Ou vários outros erros. Olha, o capítulo 5 da novela detona aí os erros. Vai lá indicando um por um os erros, a ausência de base jurídica, econômica e vamos detonando ali um por um os erros da justificação do autor do projeto e também do relatório da relatora, que foi a senadora Cátia Abreu. Também uma porção de erros graves, tá? Esse projeto é uma verdadeira pedalada, até economistas de direita, economistas liberais que defendem privilégios para bancos. Falaram isso, é contabilidade criativa, é maquiagem, vai parar de usar a dívida, mas vai manter a obrigação, que na prática é dívida, só que não vai aparecer nas estatísticas como dívida, mas a obrigação vai vazar ali, a remuneração vai vazar pelo ralo do mesmo jeito. É muito escandaloso, Anderson. Agora, nessa votação do PL que prevê a independência do Banco Central, Maria Lúcia, foi aprovado um substitutivo que determina que o Conselho Monetário Nacional estabeleça metas para a política monetária, cabendo ao Banco Central o cumprimento dessas metas. Isso de alguma forma minimiza o estrago, Maria Lúcia, ou é só daquelas medidas para inglês ver? É só para inglês ver, Anderson. Eles colocam lá que o Banco Central tem obrigação de controlar o valor da moeda. Isso aí é o guarda-chuva para essa remuneração da sobra de caixa, que eles dão a desculpa de que esse dinheiro estaria
representando um volume muito grande de dinheiro e que isso ia provocar inflação. Mentira! Inflação no Brasil decorre de outros fatores. Decorre do aumento dos preços administrados que não são administrados. O aumento do preço da gasolina, do óleo diesel, de todos os combustíveis, gás de cozinha, etc., da conta de luz, telefone, energia, etc., água, tarifas bancárias, plano de saúde. Esses são os preços administrados que o governo não controla. Sobem loucamente. E que mais? Preço de alimentos. Olha agora o preço do arroz, do tomate, etc. Olha, se fosse verdade que essa operação precisa ser feita para controlar a inflação, nós não estaríamos aí com essa inflação altíssima por conta disso, de aumento dos preços administrados e aumento de preço de alimentos, com 1 trilhão e 700 bilhões lá retidos. Continua a inflação. Por quê? Porque a inflação no Brasil não tem nada a ver com volume de moeda. Isso é uma desculpa para transferir dinheiro público para banco, tá? Então, lá nesse substitutivo, tá lá, o Banco Central é obrigado a controlar o valor da moeda, ou seja, controlar a inflação. Só serve de justificativa para essa política suicida. E em relação à política econômica e geração de emprego? Parece piada. Sabe como é que consta lá no projeto? Na medida do possível, o Banco Central vai se preocupar com a geração de emprego. Na medida do possível. Essa expressão está lá. O que é na medida do possível? É quase dizer assim, olha, nós vamos botar isso aqui só para inglês ver, mas é na medida do possível. Nunca vai ser possível, como nunca foi, tá? Então, é só para ficar confortável, para os senadores fazerem os discursos que fizeram, tá? Mas vai lá ler o texto do projeto para ver. Tá lá, na medida do possível. Uma vergonha. O que ainda é possível ser feito para se impedir que essas matérias sejam aprovadas pelos deputados, Maria Lúcia? Vocês da Auditoria Cidadã da Dívida estão se articulando de alguma forma na tentativa de sensibilizar os parlamentares? Ainda é possível contar com o judiciário nesse momento? Ô Anderson, a gente vai tentar sim, claro. O nosso papel é esse. O nosso papel é divulgar as informações que o nosso movimento levanta com base em dados oficiais, com base em fatos da realidade. Tudo que a gente fala tem critério de auditoria, ou seja, tem prova. Então, o nosso papel é esse, é denunciar. Agora, nós não vamos resolver isso sozinhos. Impossível. Para o nosso trabalho dar resultado, a sociedade precisa acordar, porque é ela que está pagando essa conta. São as pessoas que estão aí nos ouvindo e todas as outras pessoas que elas conhecem nesse país nasceram em um dos países mais ricos do planeta e era para estarmos em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico. Eu não canso de repetir isso. O Brasil é riquíssimo. E por que a gente está nesse atraso? Por causa dessas políticas, desse modelo econômico errado que atua no Brasil. Esse modelo econômico errado que a gente está abordando na campanha É Hora de Virar o Jogo, que está em destaque na página da Auditoria Cidadã. A gente enumera, eu já falei isso aqui no programa, mas eu vou repetir, a gente enumera os 4 principais eixos desse modelo errado. O sistema da dívida, que absorve a maior parte dos recursos do orçamento, e tem esses mecanismos insanos, né, de sangria de recurso. A política monetária suicida do Banco Central é o outro eixo desse modelo errado. Além do modelo de exploração agrícola e mineral predatórios, voltados somente para exportação, a gente só fica com dano ambiental, em vez de priorizar
a agricultura familiar, solidária, que de fato coloca a comida na mesa do povo brasileiro. E o modelo tributário, né? É o quarto eixo. Esse modelo tributário às avessas também, que pobre é que mais paga imposto nesse país. O rico, lucro distribuído é isento, remessa para o exterior é isento, produtos de luxo são isentos. Grandes fortunas têm escapatória aí nas holdings familiares aí. Pode entrar na internet aí, quem quiser, é aberto. Uma fraude abertamente propagandeada, gente fornecendo cursos, consultorias para não pagar imposto, o baixo imposto sobre herança. Já é baixíssimo no Brasil. Tem economista aí que se diz de esquerda, que fica falando que o Brasil é pobre, que Dinamarca que é rico. Lá na Dinamarca, imposto de herança é 60%. E quem tentar burlar vai para trás das grades. E lá não é rico, não. Lá eles sabem cobrar tributo e não deixam o Banco Central fazer política monetária suicida, como muita gente que se diz de esquerda aí está defendendo. Que vergonha! Tem que estudar, tem que ver o que está acontecendo nesse país, não é? Então, nós temos que pressionar os parlamentares, mostrar para eles o papel dessa política monetária suicida como um dos eixos desse modelo econômico errado que está empobrecendo o rico Brasil. E também, como você perguntou, lutar no judiciário também, porque eu já mencionei, os dois projetos têm problemas. O PLP 19 tem vício de iniciativa, além de outras coisas, e o PL 3877 burla a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição. Maria Lúcia, o ataque desse governo contra a nossa soberania se dá por todos os flancos. Temos esses dois projetos absurdos às vésperas de serem aprovados de maneira definitiva. Temos uma reforma administrativa que, na prática, desmonta completamente o serviço público. Isso sem contar nas revisões que fizeram na legislação trabalhista. Ou seja, a destruição do Estado Nacional avança na velocidade da luz. Sim, Anderson. Além de tudo isso que você enumerou, a reforma trabalhista, essa administrativa agora, estamos aí com várias privatizações, não é? Estão esquartejando a Petrobras, a Eletrobras, desmontando o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Nós estamos perdendo o nosso patrimônio público. A reforma da Previdência também, que já foi aprovada ano passado. Então, tudo isso está sendo possibilitado por causa da crise fabricada. Se você reparar, todo esse desmonte tem a justificativa da crise. Dá uma olhada lá, as pessoas que estão nos ouvindo, entrem no site da Frente Parlamentar, da Reforma Administrativa, está lá na Câmara. Tem lá um documento de apresentação da frente, com a fotinha lá de todos os parlamentares que fazem parte da frente da PEC 32. A carta de apresentação está lá, justificativa. A crise que iniciada em 2014 e vai por aí afora. Essa crise fabricada principalmente por essa política monetária suicida do Banco Central está servindo para isso. Eles estão tendo sucesso total, porque o plano deles está se realizando e quase ninguém fala nisso. Então, é hora de virar o jogo, é hora do povo acordar, é hora do povo atuar como cidadão, cidadã, cada um fazendo a sua parte. Ser cidadão, ser cidadã, não é só ir lá votar no dia da eleição, não. Dá trabalho. Dá trabalho ser cidadão, ser cidadã, é acompanhar no dia a dia, é fazer parte dos movimentos sociais, das associações, dos sindicatos, apoiar os movimentos autênticos. Vou fazer a propaganda aqui, como a Auditoria Cidadã da Dívida, como Faixa Livre.
Nós precisamos de apoio, gente que está nos ouvindo. Nós não somos como os banqueiros que têm aí remuneração diária, não é, Anderson? Nós penamos para sobreviver, para garantir o funcionamento das nossas secretarias aí com o pessoal que precisa ser remunerado. Na Auditoria Cidadã, a maioria, imensa maioria, são voluntários e voluntárias, são pessoas que se dedicam gratuitamente, não é? Não é só o meu caso, não, nós temos várias pessoas voluntárias, mas tem aquele grupo que precisa trabalhar e precisa sobreviver, não é? Então, apoiem esses movimentos, apoiem o Faixa Livre e vamos virar esse jogo. A sociedade não faz ideia do poder que ela tem. Do poder efetivo, real, é do povo, gente. Mas não é de qualquer povo, é do povo consciente. Por quê? Se o povo não tomar conhecimento, vira massa de manobra. E a gente não aceita isso. Né? Então, é preciso tomar consciência, é preciso participar, se interessar, não é? E valorizar esses movimentos autênticos que graças a Deus, estão nascendo muitos no Brasil e enchem a gente de esperança, não é? Vamos lá, vamos virar o jogo. Maria Lúcia Fatorelli, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista para nós aqui no programa, desejar a você um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Fica aqui um abraço apertado para todos vocês, uma gratidão imensa, Anderson, Celeste, Paulo Passarinho, todos os amigos e amigas aí do Faixa Livre. Um forte abraço para todos vocês e uma convocação ao público aí que acompanhem as redes sociais da Auditoria Cidadã, participem das convocações que a gente faz, gente, curtam lá no Twitter, no Facebook, compartilhem. Quando a gente pede para mandar e-mail para os deputados, enviem. A gente já coloca lá a carta com as listas dos e-mails, é só copiar, colar, enviar. Vocês não imaginam a força que isso tem. Emendas apresentadas lá no Senado foram apresentadas com base nesses argumentos que os nossos militantes enviaram. Então, vamos aumentar essa pressão aí, ligar para os gabinetes e cuidem-se muito. Um forte abraço. Conversamos aqui com a auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Bernardo, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Bernardo, essas eleições presidenciais nos Estados Unidos que aconteceram na última terça-feira, apesar de estarem se encaminhando para uma definição a favor do candidato do Partido Democrata Joe Biden, ainda devem dar muito o que falar. O Donald Trump prometeu levar a discussão para a Suprema Corte, vai pedir recontagem de votos, chegou a se declarar vencedor estando atrás na apuração. Como é que você tem observado esse pleito estadunidense, Bernardo? Bem, Anderson, esse pleito ele é igual aos demais. Ele está dentro da regra de transição de poder pactuada e civilizada que existe nos Estados Unidos. Todas as regras foram cumpridas de acordo com os outros pleitos, com a jurisprudência. O que nós temos que pensar é que existe um concorrente que realmente é uma pessoa, digamos assim, fora da caixa, né? Um político que não segue os trâmites tradicionais, que não segue regras, que se autodeclara e que autodetermina vencedor, com argumento mais forte, assim por diante. Então, o problema não é o pleito em si, nem concordo que seja um pleito histórico, como se dessa vez fosse algo definitivo, né? Todos os pleitos nos Estados Unidos, todas as eleições presidenciais são históricas, todas marcaram profundamente a história da humanidade. Então, o que a gente tem é um político
específico, com uma plataforma própria, né, que não respeita exatamente nenhum cânone da política partidária. E isso surgiu por conta da crise da democracia que o mundo passa desde os anos 70, 80, quando as esquerdas perderam a capacidade de implementar programas quando venceram as eleições, porque a força do mercado, a força do capital financeiro, capitaneado pelos Estados Unidos, esse processo, a partir do choque dos juros de 1979, acabou criando uma agenda política que vai além dos partidos e contra os partidos e, na realidade, impactou profundamente os partidos de esquerda que participavam dos processos políticos da democracia ocidental. Então, são os socialistas, os sociais-democratas, os trabalhistas e o Partido Democrata norte-americano. Então, essa crise democrática é o que alimenta o Donald Trump. Ele aparece como um ser não político, desvinculado do partido, muito embora ele usou a estrutura partidária, mas isso é pro forma. Se ele pudesse não usar, não usaria. Então, as eleições dessa renovação de mandato ou não do presidente Donald Trump está sendo feita sob muita atenção, porque ele perdeu muito com a crise da Covid. Ninguém perdeu mais do que ele. Ele já estava com a eleição praticamente definida no início do ano, mas ele não ganhou nenhum voto e perdeu muitos com a ação dele para gerir a crise da Covid. E agora, o que a gente vê é que ele está em desvantagem, está pressionando as instituições a fim de tentar criar um fato político, administrativo, jurídico, seja o que for, para enfrentar uma derrota, porque ele não tem argumentos que justifiquem essa perda de votos, ele não tem uma autocrítica. É isso que a gente vive, esse clima de tensão em função dessas características do candidato à reeleição, o presidente Donald Trump. Você se surpreendeu com o resultado da apuração em algum dos estados nessa eleição, Bernardo? Na Pensilvânia, o Trump levou vantagem. Já em Michigan, o Joe Biden virou no finalzinho da contagem dos votos. Em outros locais, como o Wisconsin, o candidato republicano vai pedir recontagem. Algo te chamou a atenção, Bernardo? O que mais me chamou a atenção nessa eleição, dos resultados que nós temos, e você citou aí o Michigan, né, foi o resultado dos chamados estados ferrugem, né, onde no passado existia uma indústria poderosa. Detroit fica no estado de Michigan, e na campanha anterior, o Donald Trump fez a promessa de reaver empregos que haviam sido perdidos desde os anos 80. Nesse sentido, ele perdeu nessa região. Isso é muito significativo, é um eco de uma classe operária que já desaparecida, mas empobrecida e não recolocada no mercado de trabalho de forma adequada, né, de forma que lhe provém o sustento e participe da sociedade de consumo americano. Ele perdeu aí. Isso aí é um pouco sintomático, mas eu chamo a atenção de outra coisa. Apesar da traição que ele cometeu em relação às promessas do pleito de 2016, da qual ele foi vitorioso, ele sai com uma força eleitoral muito grande, quase empate, né, que está ocorrendo nas eleições dos Estados Unidos. Apesar do presidente Biden já ter mais votos populares do que o presidente Obama, que até então foi quem mais tinha tido votos populares numa eleição, o Trump sai fortalecido, ele não sai totalmente derrotado. É muito surpreendente isso, é a força dele, que mesmo em estados que ele perdeu, ele ainda manifesta força em todos os segmentos. Ele perdeu por detalhes, não pelo conjunto da obra, né? Ele perdeu por muito pouca coisa, e eu creio, como eu falei anteriormente, que a crise da Covid lhe desfavoreceu muito. A questão étnico-racial, de discriminação, também levou que parcelas do eleitorado afrodescendente desistisse de votar em Biden, desistisse de votar em Trump, e acabaram drenando uma parte dos votos para o candidato Biden. Eu te confesso que me causou surpresa, Bernardo, o equilíbrio nessas eleições lá nos Estados Unidos. A diferença entre os dois candidatos na maioria dos estados é mínima, não chega a 2%.
Dava para esperar essa divisão tão grande? Eu te confesso que acreditava em uma vitória mais tranquila do Joe Biden. Conforme nós respondemos anteriormente, realmente é um fato a ser considerado, né? Que o presidente Trump, se vier se consolidar a derrota, não vai ser uma derrota vergonhosa. Não foi como, por exemplo, o presidente Carter na reeleição de 1980, que perdeu, se eu não me engano, praticamente em todos os estados, perdeu profundamente, foi uma derrota profunda, não só do Carter, mas do Partido Democrata e da conjuntura de transformação política que ocorreu após o choque dos juros, enfim, todo um conjunto de fatores que levou a essa derrota. Mas o grande problema da análise eleitoral não é analisar o resultado antes, né? Então, a gente tinha expectativa de uma grande derrota do Donald Trump, por exemplo, e acabou se surpreendendo com a força política dele, a política eleitoral. Eu não creio que seja uma coisa, um ponto fora da curva, essa disputa acirrada, né? Porque isso ocorre na sociedade americana, porque o grosso dos eleitores dos democratas ou não consegue votar, existe uma grande parcela de eleitores que não tem ainda a facilidade, as condições, né, a disposição política de ir ao voto, ou vota pelo correio, né, ou tem uma outra limitação. Então, o Partido Democrata, além dos seus equívocos e das suas opções que não atendem às demandas populares a contento, acaba perdendo eleitores. Mas, dessa vez, a oposição a Donald Trump cresceu e está manifestando também uma grande força, e é com isso que o presidente Biden está, neste momento, na dianteira, e podemos considerar o virtual vencedor das eleições. Há de se confirmar, obviamente, os números, né? Mas não é surpresa para mim o equilíbrio. O equilíbrio estava inscrito, né, dentro do processo político. A gente não via porque, claro, o processo político está se consolidando com as urnas e a imprensa mundial, com exceção de poucos meios de comunicação, se tornou pró-Biden, né? Refutando a figura pública de Donald Trump. Isso talvez tenha causado uma distorção da análise do processo político pré-eleitoral, mas está sendo agora esclarecido o que está se passando na vida política dos Estados Unidos da América. Temos agora, mais uma vez, essa provável judicialização do processo eleitoral, Bernardo, tal qual aconteceu na disputa entre o Al Gore e o George W. Bush no ano 2000. Você acredita que a Suprema Corte vai interferir no resultado das eleições nos Estados Unidos, Bernardo? Bem, a ameaça de judicialização, realmente você tem razão, na nossa memória vem a disputa de Al Gore e George W. Bush. Nós que vivemos aquela fase, realmente foi uma disputa sórdida, né? Que foi judicializada e a fraude eleitoral não foi barrada. Enfim, o governador da Flórida, onde ocorreu o principal conflito, era irmão do presidente eleito, e o Al Gore também desistiu de uma disputa judicial. Então, e os fatos que vieram depois, com o 11 de setembro, a doutrina Bush, tudo isso, é de muito ruim essa memória. Mas eu creio que dessa vez a judicialização é muito mais difícil, as eleições estão sendo muito mais vigiadas, fiscalizadas. Eu não creio que a maioria da Suprema Corte americana vá comprar uma briga com o eleitorado para manter o presidente. Acho que ele está equivocado, achando que ele está conseguindo judicializar, politizar o judiciário, né, a parte mais alta do judiciário, né, e não vejo também fatos que justifiquem, que são pinguelas, que podem protelar. Eu creio que aí sim, o que o presidente Donald Trump quer é botar a massa dele na rua, né, colocar a luta, a disputa, o confronto, o conflito, para tentar alguma coisa que a gente aqui na América Latina chamaria de golpe de Estado. Mas não acho que isso vai ter vai prosperar. Basta os democratas, né? Acredito que gente muito experiente na vida política tem um pouco de sangue frio e procurar administrar essa situação adversa a ser criada pelo presidente Donald Trump, administrar com frieza, com objetividade, que o candidato Biden já fez, se pronunciou 2 ou 3 vezes durante a apuração,
mostrando que ganhou a eleição, só não disse isso com todas as letras, que é o que se espera o resultado mais possível, e que ele tem condições de substituir o presidente atual. Então, é uma questão só de sangue frio e não aceitar provocações. Essa é a hora das provocações, e as instituições, creio que não vão dar muita trela, porque o custo vai ser muito elevado, e lá dentro do staff e dos apoiadores do presidente Trump, muitos vão dizer que é hora de parar, que a força eleitoral foi grande. Eu acredito que esse seja o caminho que vai ocorrer caso a eleição dê a presidência ao candidato Biden. Quais os efeitos que esse tipo de movimento golpista do Donald Trump poderia provocar, não só lá nos Estados Unidos, bem como no resto do mundo, Bernardo? Bem, o golpismo na política, né, as manobras de força para ganhar o poder político, são universais, né? Desde que o homem vive em sociedade, estabeleceu hierarquias e mando político, isso ocorre. O problema é que a gente tem uma ideia idealizada do que é a democracia americana. Na realidade, eu creio que a gente está um pouco envenenado pelo liberalismo político, né? Comprando pelo valor de face as virtudes da democracia, que são importantes, essas virtudes, como, por exemplo, a participação do povo, mas isso ainda não cancelou, e muito menos nos Estados Unidos, esses tipos de manobras que a gente não vê nas eleições presidenciais com constância, mas existe em toda a estrutura de poder americano esses golpes de força, né, esses golpes de tentar usurpar o poder político, apesar do voto, e coisas desse tipo. E é uma crise, como eu falei, a minha ideia é a democracia ou ela está em crise por causa da crise da esquerda, então não há alternância de poder, de programa, né? Quando os partidos de esquerda chegam no poder, eles executam muitas vezes as regras e o que é determinado pelos partidos de direita, e às vezes nem partidos políticos determinam isso, são órgãos como o FMI, Banco Mundial, e agora as empresas de comunicação, que Facebook, Twitter, que nem sempre respeitam a legislação e os interesses da soberania do povo de um determinado Estado. Enfim, isso tudo é muito complexo, mas não deixa de ser um efeito de demonstração a posição do presidente Donald Trump, não deixa de ser desgastante, mas também, por outro lado, caso ele saia, a política americana volta para dentro da caixinha, digamos assim, volta para regras, para o jogo político burocratizado. Isso tudo pode ser esquecido, né? Isso tudo é coisa do momento, e face a uma crise da Covid, se houver uma boa gestão por parte dos democratas em relação à crise da Covid, a restauração de empregos, o projeto multilateral que foi desenvolvido pelo presidente Barack Obama, enfim, se a economia mundial se restaurar, isso vai ser um episódio do passado sem muitas consequências. Se a crise se aprofundar, se a crise econômica se aprofundar, aí sim isso pode ser um efeito de demonstração e um efeito de influência, né, de governantes ou candidatos de direita que percam no voto, mas querem restaurar o poder ou conseguir o poder através de pressão, né, pressão fora e após o processo eleitoral ter sido encerrado. Então, nós estamos numa encruzilhada nesse momento do que a democracia é capaz de ser ou é capaz de não ser, né? Se é capaz de respeitar o resultado da eleição com regras previamente estabelecidas ou se vai criar regras depois do pleito ter sido encerrado. Então, estamos em suspenso. Ninguém tem ação desse problema no momento e aguardamos pelo melhor, né? Estou otimista nesse momento de que a vitória de Biden, e aqui abro um parênteses, eu jamais daria pelo que o Partido Democrata fez com o Brasil, dois golpes de Estado em 64 e 2006, eu como brasileiro, simbolicamente, só isso, não votaria, mas espero que ele ganhe, não porque ele ser melhor, não por ele ser de esquerda, ou ter qualquer acordo com a esquerda dos Estados Unidos, mas por ele trazer a política para dentro da caixinha, que é onde ela é ruim, mas é mais suportável. Porque fora da caixa, como Trump e outros governantes, inclusive do nosso país, fazem, é intragável, é muito pior, né? Não dá para pactuar, negociar e muito menos suportar as consequências do que está ocorrendo em alguns países nos dias que correm.
Bernardo, eu gostaria de falar um pouco a respeito desses atentados que nós temos visto na Europa nesses últimos dias, deixando mortos e feridos na França e na Áustria. O que é que explica o retorno desse tipo de episódio justamente em meio a uma pandemia? Os atentados que a gente tem notícia, né, em Viena, em Paris, eles não são um retorno. Creio que a pandemia não seja uma explicação para o que ocorreu. Eles têm sido recorrentes já há cerca de 2 décadas. São várias as causas que nós podemos apontar para a sua ocorrência, e elas são repetitivas, elas seguem um roteiro de confronto não declarado, né, entre as populações, entre os povos, mas entre setores de um desses povos. A causa disso, a origem mais remota, foi a péssima gestão das populações sob julgo colonial pelas potências europeias na Ásia e na África, nos séculos XIX e XX. Brutalidades de toda ordem, exploração, e depois que encerrado o período colonial, grande parte devido a conflitos, guerras de libertação nacional, ficaram os novos estados em situação econômica e social deplorável. Daí a ocorrência de migração, né, dos países, dos povos, de parte dos povos das ex-colônias para as antigas metrópoles, que são recebidos, essas populações, como parte do mercado de trabalho, realizando tarefas geralmente inferiores na escala do mercado de trabalho, ou seja, onde se exige menos qualificação, os salários são menores, os direitos sociais são questionados, e a integração cultural também é muito difícil. Então, eu creio que a origem do terrorismo não é exatamente o fato de que lá no Oriente Médio, na Ásia, ocorram problemas políticos. É a internalização desses problemas dentro das antigas metrópoles que encontram nas populações alguns dispostos a participar desse tipo de violência. Então, nós temos aí um confronto surdo, que surge algumas vezes por ano, em algum país ou em outro. Há uma mobilização contra o terrorismo, há prisões, há condenações até, eliminação física, vez por outra, de perseguidos desses atentados, enfim. O que se assiste é um pouco de guerra civil, né? Eu entendo um pouco assim, um pouco de guerra civil, de um governo estabelecido contra populações que não se sentem representadas por esse governo, setores da população migrante que não se sentem representados por esse governo. Então, é uma situação drástica que eu creio que a origem também pode estar nessa instabilidade política, nessa crise da democracia, que nós já falamos acima. Eles não encontram nas lutas políticas tradicionais, nos partidos, meios de defender interesses. E o radicalismo prospera em alguns setores, e a religião é um catalisador disso. Então, é uma situação drástica, lastimável, que não tem encontrado uma fórmula de correção adequada para evitar os atentados. Nem a escala de segurança monumental que a Europa tem, a defesa, a segurança contra atentados, consegue barrar a ocorrência de um ou outro atentado. Então, eu classifico isso um pouco como um produto dessa guerra civil surda que ocorre entre os governos europeus e setores das populações migrantes. É um produto da pouca integração, da integração que não deu certo desses migrantes nas sociedades ocidentais. Eu creio que isso ajuda a explicar o fenômeno do terrorismo. Sabe o que me irrita, Bernardo? É que a imprensa destaca, com razão, esses ataques na França e na Áustria, mas praticamente ignora um outro episódio de terrorismo ainda mais violento nesses últimos dias, que aconteceu na Universidade de Cabul, no Afeganistão,
que deixou 19 pessoas mortas e 22 feridas, de acordo com informações do Ministério do Interior do país. O Estado Islâmico reivindicou a autoria desse ataque. Duas coisas, Bernardo. O que pode ter motivado esse ataque em Cabul e por que a mídia não dá o devido destaque a esse tipo de ocorrência no Oriente Médio? Anderson, você tocou num ponto muito interessante, né? Parece que uma pessoa que morre, um europeu que morre em um atentado do Estado Islâmico em Paris, ou em Viena, ou em Roma, ou em Londres, merece a atenção e a consideração que um grande número de cidadãos num país periférico, com os problemas de violência perpetrada pelo Estado Islâmico, não merece. É realmente uma desigualdade no tratamento. Talvez reforce um pouco a resposta anterior. Devêssemos tratar todos os que são vítimas de violência de forma igual e evitar essa violência, né? Fazer um esforço sobre-humano para evitar essa violência. E, infelizmente, a periferia econômica, social e política da qual o Afeganistão faz parte, o Brasil também faz parte, está numa onda de violência sem limite, me parece. Nós, no Brasil, vivemos um surto de violência, da qual o atual governo tem lá suas responsabilidades, porque não pune, incentiva, tolera, enfim, tem mil atitudes. Isso está disseminado. É preciso, talvez, uma revolução cidadã em todo o planeta, em que todos devam ser tratados de forma da lei, quem agride, quem é agredido, e evitar a agressão. Mas, infelizmente, os conflitos e os interesses, a competição intercapitalista favorece o econômico e não o social, não favorece o lucro para manter a atividade econômica e evitar a crise econômica do que o empobrecimento que muitas vezes é gerado pelo próprio crescimento econômico. A economia cresce e gera pobres. É um problema muito drástico que a gente vive de violência, mas eu creio que a primeira forma de combater a violência é combater uma indústria muito lucrativa nesse sistema, que é a indústria de armas. Tem que ser limitado a só o Estado e as suas forças de defesa e de segurança, policiais, ou porte de arma. Tem muita arma, é muito fácil até fazer atentados, o que não falta é arma. Mas, enfim, é uma tarefa hercúlea e talvez a gente gaste algumas gerações para retirar de todas das pessoas que menos têm condições o porte de armas. Eu acho que é por aí, né? A cidadania e evitar armas e coisas que geram agressão, bombas, substâncias, enfim, tudo tem que ser muito controlado para que o conflito, quando houver, não chegue ao ponto de se atingir pessoas em escala, como foi o atentado que você cita aí. Bernardo Kocher, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Bem, Anderson, agradeço a atenção aos ouvintes do Faixa Livre, bom dia e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360AM para mais uma edição do programa. Eu quero desejar um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!